Paradigmas quantitativos e qualitativos. A distinção entre paradigmas diz respeito à produção de conhecimento e ao processo de investigação e pressupõe a existência de correspondência entre epistemologia, teoria e método. O quadro seguinte sintetiza as principais características dos paradigmas quantitativo e qualitativo. Acompanhe o quadro. Paradigma qualitativo. Paradigma quantitativo. Advoga o emprego dos métodos qualitativos. Advoga o emprego dos métodos quantitativos. Interessado em compreender a conduta humana a partir dos próprios pontos de vista daquele que atua, fenomenologismo. Procura as causas dos fenómenos sociais, prestando escassa atenção aos aspectos subjetivos dos indivíduos, positivismo. Observação naturalista e sem controlo. Medição rigorosa e controlada. Subjetivo. Objetivo. Próximo dos dados. À margem dos dados. Perspectiva a partir de fora. Fundamentado na realidade, orientado para a descoberta, exploratório, expansionista, descritivo e indutivo. Não fundamentado na realidade, orientado para a comprovação, confirmatório, reducionista, inferencial e hipotético-dedutivo. Orientado para o processo. Orientado para o resultado. Válido, dados reais, ricos e profundos. Fiável, dados sólidos e repetíveis. Não generalizável, estudos de casos isolados. Generalizável, estudos de casos múltiplos. Holístico. Particularista. Assume uma realidade dinâmica. Assume uma realidade estática. A cada perspectiva paradigmática está ligado a um tipo de método que se distingue fundamentalmente a partir do processo de recolha de dados e ao modo como estes são registados e analisados. Apresentam-se a seguir as principais características dos métodos quantitativos e qualitativos. O paradigma quantitativo postula uma concepção global positivista, hipotético-dedutiva, particularista, orientada para os resultados. Os métodos quantitativos pressupõem a observação de fenómenos, a formulação de hipóteses explicativas desses fenómenos, o controle das variáveis, a seleção dos sujeitos de investigação, a amostragem, a verificação ou rejeição das hipóteses mediante uma recolha rigorosa de dados, posteriormente sujeitos a uma análise estatística e uma utilização de modelos matemáticos para testar essas mesmas hipóteses. O objetivo é a generalização dos resultados a uma determinada população em estudo a partir da amostra, o estabelecimento de relações de causalidade e a previsão de fenómenos. A investigação quantitativa implica que o investigador, antes de iniciar o trabalho, elabore um plano de investigação estruturado, no qual os objetivos e os procedimentos de investigação estejam indicados pormenorizadamente. A elaboração do plano deverá ser precedida de uma revisão da literatura pertinente, a qual é essencial não só para a definição dos objetivos do trabalho, como também para a formulação de hipóteses e para a definição das variáveis. Os objetivos da investigação quantitativa consistem essencialmente em encontrar relações entre variáveis, fazer descrições recorrendo ao tratamento estatístico de dados recolhidos, testar teorias. Para a verificação das hipóteses, confirmação ou infirmação, existe uma grande variedade de testes estatísticos. Uma das principais vantagens da utilização dos métodos quantitativos está ligada à possibilidade de realizar estudos extensivos, com elevado número de informações. Uma das principais limitações prende-se com a própria natureza dos fenómenos estudados, complexidade dos sujeitos, estímulo que dá origem a diferentes respostas de acordo com os sujeitos, grande número de variáveis cujo controlo é difícil ou impossível, subjetividade por parte do investigador, medição indireta, problema de validade e fiabilidade dos instrumentos de medição. O paradigma qualitativo postula uma concepção global fenomenológica, indutiva, estruturalista, subjetiva e orientada para o processo. Os métodos qualitativos caracterizam-se por ser *indutivos. Os investigadores tendem a analisar a informação e a chegar à compreensão dos fenómenos a partir do desenvolvimento de conceitos que resultam de padrões provenientes dos dados do real. A teoria é desenvolvida de baixo para cima, partindo dos dados e das suas interrelações. *holísticos. Os investigadores têm em conta a realidade global. Os indivíduos, os grupos e as situações não são reduzidos a variáveis, mas são vistos como um todo, sendo estudado o passado e o presente dos sujeitos de investigação. *naturalistas. A fonte direta dos dados são as situações consideradas naturais. Os investigadores interagem também com os sujeitos de uma forma natural e discreta, isto é, tentam misturar-se até compreenderem uma determinada situação, mas procuram minimizar ou controlar os efeitos que provocam nos sujeitos de investigação e tentam avaliá-los quando interpretam os dados que recolheram. *sensíveis ao contexto. Os investigadores têm presente que os atos, as palavras, os gestos, só podem ser compreendidos no seu contexto. *atentos à importância do significado.
Os investigadores procuram compreender os sujeitos a partir dos quadros de referência dos sujeitos que procuram estudar ou compreender. Tentam viver a realidade da mesma maneira que eles, demonstram empatia e identificam-se com eles para tentar compreender como encaram a realidade. Procuram compreender as perspectivas daqueles que estão a estudar, de todos na sua globalidade e não apenas de alguns. O investigador deve filtrar, com o apoio da teoria, as suas próprias perspectivas, convicções, expectativas, opiniões, experiências, fazendo uma ruptura com o seu senso comum. Asterisco humanísticos. Quando os investigadores estudam sujeitos de uma forma qualitativa, tentam conhecê-los como pessoas e experimentar o que eles experimentam no seu cotidiano. Não reduzem a palavra e os atos a equações estatísticas. Asterisco interessados pelo processo. O interesse centra-se mais no processo de investigação. Asterisco flexíveis. Em investigação qualitativa, o plano de investigação é flexível e vai evoluindo em função do contexto. Asterisco descritivos. A descrição deve ser rigorosa e resulta diretamente dos dados recolhidos. Os dados incluem transcrição de entrevistas, registros de observação, documentos escritos, pessoais ou oficiais, fotografias, gravações de vídeo, etc. Os investigadores analisam as notas tomadas em trabalho de campo, os dados recolhidos, respeitando tanto quanto possível a forma segundo a qual foram registados. A validade do trabalho realizado está diretamente relacionada com o facto dos dados recolhidos estarem de acordo com o que os indivíduos dizem e fazem. Asterisco centrados no investigador enquanto instrumento de recolha de dados. A validade e a fiabilidade dos dados depende muito da sensibilidade, conhecimento e experiência do investigador. A questão da objetividade do investigador constitui o principal problema da investigação qualitativa. As técnicas mais utilizadas em investigação qualitativa são a observação participante, a entrevista em profundidade e a análise documental. A principal vantagem associada à investigação com recurso a métodos qualitativos é a riqueza da informação permitida por estudos intensivos. A principal limitação prende-se com a impossibilidade de generalizar os resultados obtidos, os recursos necessários à realização da pesquisa, humanos, de tempo, o caráter intensivo da pesquisa. Um investigador, para melhor resolver um problema de pesquisa, não tem que optar por um dos dois paradigmas e segui-lo rigorosamente, podendo escolher uma combinação de atributos metodológicos pertencentes a cada um deles. Falamos de triangulação metodológica. A lógica da triangulação é que cada método revela diferentes aspectos da realidade empírica e, consequentemente, devem utilizar-se diferentes métodos de observação da realidade. As vantagens de se combinarem métodos são permitir uma melhor compreensão dos fenómenos, ou seja, os fenómenos sociais são complexos, por isso, o recurso a uma estratégia metodológica diversificada permitirá uma maior apreensão dessa complexidade.